Um belo dia decidi ir pra Tailândia, passear, visitar. Nisso eu fiz inglês a minha vida inteira. Aí, assim, eu falo inglês. Cheguei na Tailândia, eu não falava inglês. Eu falei, meu Deus, eu tô chocada, eu não falo inglês. E aí me veio essa coisa, eu preciso falar inglês, porque até então eu achei que eu falava alguma coisa de inglês, né? Beleza, eu fui pra Tailândia. Na Tailândia, é uma longa história, eu não vou contar ela inteira. Mas eu descobri que eu fui exonerada do meu cargo público. E isso era uma coisa, assim, que me frustrou muito, porque eu sempre fui muito técnica, eu sempre fui muito séria, sabe? Muito responsável no meu trabalho. E eu fui exonerada por questões políticas. Certo. E aquilo me abalou demais. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei, assim, num limbo. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Nisso, um amigo meu tinha ido fazer intercâmbio na Irlanda. E ele falou assim, Rafa, você não quer aprender inglês? Você não quer realmente falar inglês? Vem pra Irlanda. Aí eu fui. A ideia era ficar 6 meses. Cheguei lá, falei, não quero voltar. Não quero voltar. Só que eu sempre amei advogar. Aí eu falei, gente, eu preciso ver alguma forma de eu advogar. Fora. Não falava nem inglês, gente. Aí eu assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí descobri que tinha um acordo de reciprocidade. Isso foi em 2017. Eu fui pra Irlanda em 2016. 2017 descobri que tinha um acordo de reciprocidade. Brasil-Portugal, que já existia. E que eu poderia, de uma maneira simples, né? Uma questão só burocrática e documental, eu poderia me inscrever na Ordem dos Advogados aqui de Portugal. E aí isso ficou na minha cabeça. Então, em 2019, foi quando eu vim pra Portugal. Por quê? Eu queria morar fora do Brasil e queria advogar. Eu queria unir as duas coisas. Entendi. E, óbvio, atrelado à língua, né? Porque eu imaginava, pra mim, advogar em português... Porque, imagina, a advocacia, você tem que lidar o tempo todo com uma fala, com uma oratória, né? Então, assim, tem que ter um inglês muito bom. Fluente. Muito fluente. Então, eu não me sentia capacitada pro mercado inglês. Eu falei, eu vou pra Portugal. Então, foi isso que me fez vir pra cá. E me apaixonei. Me apaixonei. Aí você chegou aqui em 2019, antes da pandemia. Exato. E aí já entrou direto, aí começou... Não. Eu achava assim, vai ser muito difícil, porque todo mundo falava. Na época, não tinha advogados como eu na internet falando que é possível. Muito pelo contrário, as pessoas que tinham só falavam assim, nossa, é impossível, o advogado brasileiro vai chegar em Portugal, não vai conseguir cliente, ou vai trabalhar num escritório para ganhar muito menos do que ganha numa restauração. Era horrível. Sim. E aí eu cheguei com essa mentalidade. Aí o que eu pensei? Eu sempre trabalhei no Brasil com mercado imobiliário, né? Com direito imobiliário. Olha, que legal. Aí eu fui ser corretora de imóveis, eu fui ser agente imobiliário. Só que aí eu pensei, eu achei muito legal, fiz até uns cursos de formações, achei muito legal. Só que eu falei, pra eu investir nesse mercado, eu realmente vou ter que me dedicar. E não é o que eu quero pra longo prazo. E ainda tu terias de abrir mão da advocacia. Exato, eu falei, eu vou ter que me jogar naquilo. E eu queria aquilo ali só como um trampolim. Entendi. Eu falei, não vai ser uma boa estratégia. Fui trabalhar numa loja. Olha. Trabalhei numa loja. E aí, nisso, eu não tinha habilitado a minha ordem, porque aí é um processo que era simples, mas é um processo que custa, né? Exato. Em euro, pra quem tá começando. E eu falei, eu não vou habilitar de cara, quero ver quero sondar o mercado pra poder ver a hora certa. Certo. E aí, nisso, começou a pipocar gente me procurando, porque sabia que eu estava... Pessoas, assim, indicação, conhecidos. Sim. Você é advoga em Portugal. Eu falei, não advogo em Portugal. Corri, fui fazer minha inscrição. Entendi. Aí, quando eu fiz minha inscrição, foi quando eu entrei na internet. E a internet mudou minha vida. Mudou minha vida, assim. Mas mudou minha vida em 2 meses. Foi muito rápido. Como é que você fez? Aí você se inscreveu na Ordem dos Advogados Portugueses, com esse acordo de reciprocidade, começou a exercer a profissão aqui e criou um Instagram, começou a produzir conteúdo sobre isso aí? Na verdade, assim, eu criei o Instagram quando eu tava no processo de inscrição, que na época que eu fiz, tava levando uns 5 meses. Então, eu fiz o Instagram, no começo era dando dicas. Sobre Portugal ou sobre... Sobre Portugal, era muito parecido com o seu. Inclusive, eu te segui na época. E aí, eu comecei a dar dicas, assim, no geral, pra imigrante, pra pessoas que vêm preços, essas coisas que todo mundo tem curiosidade. Sei. Eu falei, eu vou aqui aquecer essa audiência pra hora que eu for advogada, eu poder falar. E aí, quando eu realmente me inscrevi, eu já tinha ali um público, querendo ou não era grande, mas eu tinha ali um público. E eu falei, olha, gente, agora eu sou advogada em Portugal. Olha. A gente não pode fazer publicidade. Eu sei, eu já ia perguntar sobre isso. É verdade, né, Rafa? Isso, ou seja, não... A gente tem um código de ética bem firme mesmo. A gente não pode fazer. Então, sempre tem que ter o cuidado de... O meu Instagram, eu não faço publicidade no meu trabalho, né? O que eu faço ali é um conteúdo informativo, de caráter geral, para orientar as pessoas. Eu também não posso orientar individualmente. É proibido.
Então é um caráter informativo mesmo. Tá. E ali eu coloco também, assim, a minha rotina, o que eu faço, porque é curioso, né, querendo ou não, para outras pessoas que vão me ligar de uma maneira geral. Como que você, como advogada, começou no país e Entendi. conseguiu montar seu escritório, ter uma equipe e tudo mais? Lógico, isso gera muita curiosidade. As pessoas querem saber o processo, o percurso, para ver se é possível para elas também. Isso gera Isso. também Exato. aspiração, né? Tipo assim, poxa, seria legal se eu pudesse advogar lá em Portugal, ter esse lifestyle, né? Ter tudo isso. E eu vejo essa inspiração não só dos advogados, assim, eu falo muito hoje, né, para os empreendedores. Então, eu vejo empreendedores de uma maneira geral. Eu falo assim, poxa, se ela na advocacia deu certo, eu posso dar certo na minha área também. Exato. Então, é meio que inspirar. Eu acho isso muito legal. Eu vejo que também você faz muito. Então, eu acho que é muito legal. Desde que a pessoa tenha uma certa mente aberta para atravessar algumas fases, digamos, mais difíceis, né? Porque quem tá chegando, independente da área que vai empreender, independente da competência dela, que eu acho que não é isso que está em questão, Exato. independente disso, ela vai enfrentar, sim, a dificuldade do tal recomeço. Exato. Não é porque aqui ela chega e ninguém conhece. Exatamente. Eu costumo falar para os meus mentorados que é nascer de novo. E o que é muito bom, né? Que se você souber usar a seu favor, é muito bom. Isso. Porque, assim, todas as suas falhas, todos os seus vícios, todas aquelas coisas que as pessoas que te conhecem a vida inteira, você tá começando do zero. Então, você pode construir isso do zero da maneira que você Exato. quiser. Só que, por outro lado, você tem que entender que você tá começando do zero. Então, é muito mais desafiador. Você não pode ficar na sua zona de conforto. Ninguém te conhece, você tem que construir uma reputação nova. Sério, não é do zero, porque a gente sabe que a gente traz todas as nossas experiências e conhecimento, mas acaba sendo, porque as pessoas não conhecem a gente É. a gente precisa recomeçar. Exato.